Já tá gravando. Tá, apareceu aqui pra mim agora. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Clara, eu também sou da Âmbar, igual as meninas que apresentaram terça-feira. E estou muito feliz de estar aqui hoje, continuando essa parte da sustentabilidade no dia a dia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo da compostagem. E as outras meninas, a Juliana e a Dani, vão falar mais um pouco sobre a parte do consumo consciente no dia a dia. Pode passar, Dani. Aqui é toda a nossa equipe, né? As meninas que apresentaram terça e a gente que vai terminar hoje. As outras pessoas que estavam nos bastidores de toda a produção. E aqui é sobre a compostagem. Então, primeiro, a gente se pergunta o que que é a compostagem. E a compostagem é nada mais do que o que já acontece na natureza. E é uma coisa que já acontece há milhares de anos. E, gente, eu esqueci de ligar minha câmera. Peraí, acho que fica melhor. Então, é uma técnica milenar e os chineses já faziam isso há muito tempo e provavelmente outros povos também a gente só não conhecia com o nome de compostagem. Então, na natureza, se cai alguma folha, se cai algum fruto na terra, aquilo ali vai se decompor e vai voltar os nutrientes para a terra. Então, é basicamente deixar a natureza seguir o ciclo e a gente dá para a natureza de volta o que ela nos dá. E a compostagem, ela é muito importante, a gente trouxe ela aqui porque aproximadamente 60% dos nossos resíduos, que essa é a parte orgânica, a gente pode compostar. Então, seria 60% que acabaria parando no aterro ou então em outro lugar e você pode reutilizar e voltar esses nutrientes para a natureza. Pode passar, Dani. E aí eu trouxe as fases só para ilustrar, não é nada que todo mundo precisa saber para fazer o processo da compostagem, é uma coisa bem mais prática. E as fases se dão em função da temperatura e também dos micro-organismos que atuam em cada etapa. Então, normalmente, nessa primeira fase, a gente tem um pico de temperatura e são um grupo de micro-organismos que vão atuar. E aí, depois, a gente tem uma diminuição gradual da temperatura, aí vai ser outro grupo de micro-organismos que vão atuar e com isso a matéria vai ser estabilizada e normalmente esse período todo dura de 3 a 4 meses. E essa primeira fase é o que a gente chama de bioestabilização, dura de 30 a 60, e umificação dura de 90 a 120 dias. Pode passar, Dani. E agora, para que serve a compostagem, né? Além de ter todos esses benefícios, ela também vai servir para enriquecer o solo, para aumentar a fertilidade, melhorar a absorção de nutrientes e também a aeração, melhorando a retenção de água e a drenagem. Pode passar. E também por que que é tão importante? Como eu falei, né, boa parte dos nossos resíduos é orgânico e a gente pode dar um fim diferente do que simplesmente jogar no lixo. Então, aproximadamente 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por dia no Brasil. E a maior parte desse alimento é desperdiçado no preparo dos alimentos, né? Se a gente pensar que ainda tem a parte que é perdida porque fica no mercado e ninguém compra, a parte que é perdida no transporte é um número muito maior. E só para ilustrar, essa quantidade poderia alimentar 19 milhões de pessoas diariamente, mas deixando claro aqui, né, que compostar por si só não é a chave para acabar com a fome, né? A gente sabe que é muito mais do que isso, é só para ilustrar mesmo. Pode passar, Dani. E aí, qual é o resultado desse processo? Como eu já falei, né, a gente tem um composto no fim da compostagem que vai servir como um adubo natural para as plantas. E também a gente tem a educação ambiental que vem junto com a compostagem, porque ela pode servir como uma ferramenta muito importante para você conseguir atingir criança, jovem, adulto. Porque, por exemplo, se você for falar sobre o efeito estufa com alguém, às vezes a pessoa não pode estar tão aberta a ouvir e não vê muita aplicação daquilo no dia a dia dela. Agora, se você chegar e falar, ah, você pode
pegar o seu lixo e transformar num adubo para suas plantas. A pessoa pode se interessar e com isso você introduzir outros assuntos que são muito importantes, né? Pode passar, Dani. E aí tem a parte também, né, que a gente diminui o lixo que acaba indo para os aterros. Como a Sara falou semana passada, tem todo o problema do aterro para as comunidades que moram perto, tem o mau cheiro também, e principalmente a emissão de metano, porque no aterro esse lixo orgânico tem contato com outras substâncias muito tóxicas e acaba liberando o gás metano, que é o principal causador do efeito estufa, e esse efeito estufa que vai atingir mais, mais forte as pessoas que moram mais perto do aterro e também as pessoas mais vulneráveis na sociedade. E também tem a contaminação do lençol freático e também o fato de no aterro ser um lugar, né, de foco de doenças. E aí eu trouxe os tipos de compostagem. A gente tem duas principais. Uma é com minhocas, provavelmente alguém já viu isso em algum lugar, e com micro-organismos. A com minhocas, normalmente se usa minhocas vermelhas, que são as chamadas californianas, e a minhoca ela faz o papel de mexer e revirar a terra. Só que aí a gente tem que tomar algum cuidado, né, com a compostagem com minhoca, porque normalmente você não pode usar alimentos cítricos, porque eles não fazem bem para as minhocas e aí você vai alterar e vai prejudicar a compostagem. Já com micro-organismos, a gente não vai ter as minhocas, então a gente mesmo precisa revirar a terra e é a gente que vai fazer o papel da minhoca. Só que aí tem uma outra observação que eu coloquei ali, que é. Volta aí, Dani, rapidinho. Que é sobre os veganos, porque muitas pessoas consideram usar as minhocas na compostagem como uma forma de exploração animal, porque consideram que apesar de você não estar se alimentando da minhoca, você está tirando ela do habitat natural dela e colocando dentro de uma caixa, de um lugar mais reduzido. Então, é uma coisa a se considerar, caso você seja vegano ou caso você se padeça com a causa mesmo. Pode passar agora, Dani. E aqui eu trouxe algumas formas, né, que a gente pode usar para fazer a compostagem. E uma delas é a mais fácil, que é comprar aquelas caixas que já vendem. Aí eu trouxe também a opção de baldes, que é uma recriação daquelas caixas, só que aí a gente está reutilizando o balde e entra em total acordo com o que as meninas falaram também na terça-feira, né, sobre tentar reciclar e reutilizar as coisas. Tem a modalidade que é em leiras, e essa é mais complicada, porque você tem que ter espaço para isso. Em pallets, que é basicamente uma leira, só que em vez de você colocar palha em volta, você coloca os próprios pallets. E também tem essa versão mini de compostagem, que é numa garrafa PET. Tem, por um lado, ela é muito boa, né, para você fazer com criança e para você demonstrar. Só que no dia a dia acaba que a gente tem muitos resíduos, então você teria que fazer muitas garrafas PET. Então eu acho que a do balde seria mais prática. E também no YouTube tem várias coisas, né? As pessoas usam vários materiais para fazer. Eu vi um que era com balde de sorvete, eu acho. E é muito interessante porque eu acho que na quarentena o pessoal ficou em casa e aí começou a ver que gerava muito lixo. E eles começaram a buscar soluções e aí surgiu vários vídeos no YouTube que tá aí pra gente ver. Pode passar, Dani. E aqui eu trouxe como que fazer essa que eu falei que eu ia apresentar, né, dos baldes. Você precisa de 3 baldes com mais ou menos 40 centímetros de altura, uma furadeira para a gente fazer esses furinhos embaixo, que é para o chorume escorrer, e também esses furinhos na lateral, que é para o ar entrar. E também uma faca, um estilete, para a gente fazer um furo na tampa, né? Como dá para ver na imagem, o balde 1 e o balde 2 tem um furo na tampa, que normalmente você deixa 2 a 3 centímetros da borda. E uma torneira, só que a torneira pode ser opcional, porque se você quiser, você pode tirar o chorume que vai ser obtido nesse processo de compostagem do próprio balde mesmo, e o chorume vai ficar nesse baldinho 1, que é o de baixo. Então, é basicamente você fazer os furos maiores, os furos pequenininhos e empilhar. E aí pode passar, Dani.
E aí agora, aonde colocar essa compostagem e aonde fazer essa composteira? Então é importante ter um lugar de fácil acesso, protegido do vento, e nem muito quente e nem muito frio, para a gente manter uma umidade adequada e uma temperatura também para a gente conseguir manter uma decomposição melhor, porque às vezes se tiver muito quente ou se tiver muito frio, pode alterar também no tempo. Pode passar, Dani. E aqui a gente já viu, né, como é que a gente constrói a estrutura, e aí a gente pode ver o que que a gente vai colocar na nossa composteira. A primeira é a fonte de carbono, são normalmente serragem, material de folhas secas, gramas secas ou então palha. Só que aí, fazendo um adendo, a serragem normalmente tem que. Não pode ser uma serragem de madeira tratada, porque aí você tem substâncias químicas que, obviamente, vão prejudicar o composto. A nossa fonte de nitrogênio são os resíduos vindos da cozinha, e como eu vou falar depois, a gente prefere usar. Sim, pode. A única observação que eu faço assim é não tentar usar alguma planta que você pode ver que está doente, né? Porque se a planta está doente, pode prejudicar o composto também. Mas folha seca pode sim, sem problema. E aí, como eu falei, a fonte de nitrogênio são os resíduos da cozinha. E eu acho que usar de preferência os crus. Depois eu vou falar, né, sobre a questão de usar alimento cozido, arroz, feijão, ou usar o cru. Aí eu vou explicar mais isso mais detalhado. E também a gente precisa de um inoculante, porque na compostagem com minhoca, a gente tem as minhocas, né, que vão revirar e vão fazer esse papel pra gente. E aí a gente também vai ter que colocar uma terra para as minhocas poderem estar ali circulando. E junto com essa terra vai os micro-organismos que vão realmente decompor essa matéria pra gente. E é como se servisse de inoculante. E para isso a gente pode usar uma terra preta ou então um adubo orgânico. E essa proporção de fonte de carbono e fonte de nitrogênio, a gente usa de 3 para 1. Normalmente é isso mesmo, a gente tem que colocar mais seco, porque quando fica mais úmido pode dar alguns problemas, atrair bicho, ou então ficar com um mau cheiro. Pode passar, Dani. E aqui são os alimentos que podem ir e os que não podem ir na sua composteira. Primeiro é borra de café, filtro de papel de café, saquinho de chá, casca de fruta, limão, de preferência você picar em pedacinhos, porque se você picar, você facilita essa decomposição, tipo, vai acontecer de forma mais rápida. Sabugo de milho, semente de frutas e vegetais e cinza de madeira. E os que não podem ir são papelão com tinta ou cola, porque são produtos químicos que não vão fazer bem, né? Comida com gordura, porque demora muito para se decompor e aí tem todo o problema, né, que pode atrair bicho, dar mau cheiro. Os alimentos cozidos entram nessa mesma coisa. E os alimentos cítricos tem que fazer aquela observação, né, que se você for usar minhocas, é preferível não colocar. E até mesmo lá com micro-organismos, alimentos cítricos, né, casca de laranja, casca de limão, acho que alho e cebola também, é bom você colocar em menor quantidade. Então, normalmente falam para usar 20% só desses materiais, porque pode até alterar o pH da terra e também demorar mais o processo. E o carne, ossos ou restos de peixe entra na mesma coisa. O guardanapo, papel toalha, papel higiênico e jornal. O jornal tem o fato de ter tinta, né? Então não fica legal. E o guardanapo e o papel toalha, porque normalmente eles entram em contato com os alimentos que já foram cozidos. E fezes de animais também não, pode conter algum vetor de doenças. E os laticínios também têm a decomposição muito lenta, então ia dificultar muito o processo. Pode passar, Dani. E agora, vamos colocar, né, a mão na massa. Obviamente, se fosse presencial, a gente poderia fazer realmente uma composteira na hora, mas aqui a gente tem que se contentar com os slides mesmo. Então, primeiro, no nosso baldinho, no primeiro balde, que vai ficar no topo, a gente coloca uma camada de serragem, e aí você pode colocar também folhas secas, mais uma camada de terra. E essa terra, como eu falei, é o que vai levar os micro-organismos que vão decompor o nosso material. Aí depois disso você coloca os seus resíduos.
Se você quiser, você pode colocar eles picadinhos, né, para ser mais rápido. Aí depois você coloca mais uma camada de terra em cima para cobrir os resíduos e uma camada de serragem. Aí depois você cobre com palha ou então folhas secas. Essa palha e as folhas secas por cima é para evitar que pouse mosca ou qualquer outro bicho em cima. E aí, né, como eu falei, a gente não vai ter as minhocas para revirar pra gente. Então, dentro de 2 dias mais ou menos, a gente vai ter que tirar a palha e as folhas, revirar tudo com uma pazinha ou qualquer outra coisa que você tenha. Aí depois você coloca as folhas e a palha de novo, manter sempre fechada a composteira, né? Porque se a gente manter aberto, pode entrar algum animal ali e aí ter alguma larva e dar mau cheiro também. E aí depois você pode repetir o processo por 3 vezes na semana, essa parte de revirar, mas é bem rapidinho. E aí depois que você já fez isso uma vez, né, você vai juntar mais resíduos e depois o que você faz? Aí você segue a mesma linha, você vai lá, tira o material que está em cima, que é aquela palha, aquelas folhas, coloca o resíduo novo e mistura tudo. Aí depois que você misturou, você só coloca uma camada de serragem, né? Porque sempre tem que ter atenção com isso, né? Colocar o úmido, mas colocar o seco também, porque tem que manter esse equilíbrio. Depois a gente coloca a palha e as folhas por cima para não pousar nada. A gente tampa a nossa composteira e faz aquelas mexidas mesmo de 2 em 2 dias. E é isso, pode passar, Dani. E aí a gente tem o produto final, normalmente depois de 3 a 4 meses. 3 meses, que é mais rápido, é quando a gente usa as minhocas, que aí o processo é mais rápido. E como que o composto tem que ser? Ele tem que ser mais ou menos aí, como tá na foto, né? Tem que apresentar uma cor de café, não pode estar muito quente. Normalmente, quando está muito quente, é porque o processo está incompleto. Pode ter alguns restos de folha e casca assim visível, não vai apresentar mau cheiro e o chorume também que vai dar e vai escorrer, né? Conforme vai decompondo, essa matéria vai perder muita água e vai reduzir muito o volume dela. Então, essa água acaba indo escorrendo, né, como forma de chorume e vai ser acumulado ali. E esse chorume também não vai ter o mau cheiro, não precisa se preocupar. E se tiver mau cheiro, pode ser algum erro nas proporções mesmo que usa. E também é aconselhável peneirar, porque às vezes pode ficar um pedaço muito grande de alguma coisa. E aí, se você peneirar, você pode pegar esses pedaços maiores que não foram decompostos e voltar para sua composteira. E só mais uma coisa sobre o composto, né? Como você sabe que ele está pronto, é que normalmente quando ele está pronto é quando você consegue pegar na mão e falam que ele está numa espécie de manteiga preta. E falam que quando ele tá esfarelando muito, assim, é porque não tá pronto ainda. Aí você volta para a leira e deixa o processo continuar. Ah, perguntaram aqui no chat quantas minhocas são necessárias. Eu não sei exatamente quantas são necessárias, mas normalmente quando você compra essas composteiras, aquelas de plástico, eles vendem uns pacotes que já vem a composteira, a serragem e a minhoca. E aí já vem nessa quantidade certa. Mas eu acho que você compra já uma quantidade certa de minhoca para isso e tem tudo na internet certinho. E agora eu trouxe algumas dicas, né, para esse processo. A primeira é que às vezes o composto pode ficar muito seco. Você pode ver que o seu material ali dentro está muito seco. Aí você pode dar uma irrigada, molhar um pouquinho, né, para deixar úmido. Mas é importante que é para ficar úmido e não molhado, né, porque não é o ideal. E o que eu já tinha falado antes, que quanto mais você picar, mais rápido vai ser o processo. E aquela outra coisa dos alimentos cozidos, que dificultam mais a compostagem. E como, assim, se você for começar a fazer agora, realmente não é preferível você colocar eles agora. E é melhor colocar só os crus, as cascas e as folhas. E outra dica também é que realmente a compostagem não é uma ciência exata, então a gente vai vendo na prática como é que faz e conforme vai dando errado, a gente vai ajustando e vai vendo o que se dá melhor com os seus compostos, com a quantidade, e é isso. Pode passar, Dani. Aí eu coloquei algumas perguntas assim que normalmente são comuns, que é o tempo, normalmente de 2 a 4 meses, também depende das condições climáticas, se você está
se você colocou num lugar muito quente, muito frio. Aí depois é outra dúvida também, que é se a sua caixa está cheia, né? A gente tem duas caixas que a gente coloca o composto e a do final, que é o para coletar o chorume. E aí, se você encheu a sua primeira caixa toda, como é que você faz? Então, você só pega a primeira caixa, passa ela para o meio, só tem que lembrar, né, de trocar as tampinhas, porque uma tampa vai ter um buracão no meio e a outra é fechada. Então, deixar a fechada sempre em cima. E aí a gente coloca a nova caixa no topo e continua fazendo o processo. E aí, quando as duas caixas já estiverem cheias, você pode parar de mexer e deixar ali e esperar até ficar pronto o processo, né? A gente tem que respeitar o tempo da natureza. E aí, depois desse processo todo, a gente já esperou, aí a gente vai ter o chorume, que é um biofertilizante, e a gente vai ter o adubo. E como a gente pode usar eles? O biofertilizante, a gente pode diluir ele em uma parte para 10 de água e fazer a rega das plantas. E utilizar a cada 15 dias. E aqui é importante a gente diluir, porque senão fica uma carga de nutrientes muito grande, né, para a planta. E também não usar com tanta frequência, 15 dias é o ideal, porque senão realmente a gente tem esse excesso de nutrientes. E também você vai adequando conforme você vai vendo que as plantas vão reagindo ao biofertilizante. E o adubo, você pode colocar ele diretamente na planta. Também não é bom você colocar muitas vezes na semana. Fala aqui que é para colocar a cada 30 dias, para não ter esse excesso, né? E também tem essa proporção de 3 quilos por metro quadrado. Mas também, como não é nada muito exato, você vai dosando conforme a planta precisar, né? Cada planta tem uma necessidade diferente. Pode passar, Dani. E aí, outra coisa é o cheiro ruim. Então, se a gente seguir as proporções certinho, e principalmente se a gente evitar colocar parte cozida, colocar carne, essas coisas, a gente não tem o cheiro ruim. A mesma coisa com as larvas. E também se você deixar tampadinho certinho com a palha e com a folha em cima, normalmente não dá larva. E a questão do metano, você pode pensar, né? No aterro a gente tem metano. E aqui você está decompondo do mesmo jeito, mas aí você pode perguntar, né? Também não vai gerar o metano, e a verdade é que não, porque o metano que gera nos aterros é normalmente pelos outros resíduos químicos que tem lá e muito tóxicos, que quando entram em contato com o resíduo orgânico acaba gerando esses gases nocivos. E também, se a gente pensar, né, o que a gente coloca na nossa composteira era normalmente alguma coisa que a gente ia se alimentar, então não tem nada tóxico e a gente pode colocar certamente para virar um adubo e voltar para a natureza. Pode passar, Dani. E aqui eu coloquei, né, vamos errar, por certo que sim, acontece, e alguns problemas, qual pode ser a causa deles e como a gente faz para solucionar. E um é o processo lento. Você pode ver que está demorando demais, né? Como eu falei, pode ser porque o material está muito grande. Então, às vezes, é melhor, né, gastar um tempinho, cortar tudo, do que depois ficar demorando muito. O outro é a questão do mau cheiro, é porque você pode ter colocado muito material úmido e também não pode estar revirando adequadamente, pode ter esquecido um pouquinho. Aí é só você contrabalancear com material seco e também revirar a pilha. E aí tem a questão do cheiro de amônia, quando você coloca muitos resíduos, que são os materiais verdes, pode acabar gerando esse mau cheiro, e aí é só você contrabalancear com os materiais secos. E a presença da amônia, né, que está ligado com o cheiro também, é por causa dos restos de carne, laticínios e gordura, e se você tiver colocado por acaso eles na composteira e der esse problema, você pode retirar eles e cobrir com terra, folha e serragem e continuar o processo normalmente. E aqui a gente trouxe algumas recomendações. Um dele é o e-book da Vale Verde. A Vale Verde é uma empresa júnior também, igual a AMBA, só que eles são da Universidade Rural de Três Rios e eles ajudaram a gente a elaborar o nosso projeto de compostagem. Então, muitas das coisas que a gente está apresentando, a gente aprendeu com eles. E eles têm um e-book que está disponível na Hotmart, que vocês podem conferir lá, é bem baratinho e o conteúdo muito bom também. E eu coloquei um vídeo também, que era um vídeo explicando como é que faz essa composteira com baldes,
que passou no Globo Rural, né? Porque o Globo Rural também faz propaganda do agronegócio, mas também tem alguns conteúdos interessantes. Pode passar, Dani. E aí, né, para a gente finalizar, eu coloquei uma reflexão se só compostar basta. E se a gente pensar, realmente, é muito importante a gente compostar, mas também não adianta nada a gente continuar jogando muito alimento fora, muita casca fora, e depois a gente ficar fazendo adubo. Claramente não vai parar no aterro sanitário, mas ainda tem todo o impacto por trás, né? Tem o transporte, tem o espaço que é usado para cultivar aquilo, também tem a parte do plástico, né? Muitas vezes essas coisas que a gente compra vem toda embalada. E aí o que eu coloquei que a sustentabilidade também depende de a gente repensar, né? Toda a cadeia de consumo. E é principalmente importante agora a gente falar isso, porque amanhã, né, já é Black Friday. E aí eu coloquei algumas das coisas que pode fazer já junto com a nossa compostagem. Uma delas é tentar usar os alimentos integralmente. E tem várias receitas na internet, eu sempre faço. A minha preferida é a casca de banana. Eu sou uma defensora. Eu não acreditava que ficava bom, mas fica muito bom realmente. A parte também de planejar melhor as compras, né? Porque às vezes a gente acaba comprando demais, aí o alimento estraga ali na geladeira. As sobras também, né? É bom a gente congelar, repensar os nossos hábitos, como eu já falei, e principalmente espalhar a palavra, né? E tipo, falar sobre, você pode apresentar a prática para outras pessoas e tentar incentivar elas a fazerem outras coisas. E começar, né, nesses novos hábitos. Você pode começar na sua casa, se você quiser também, né? Pode iniciar alguma iniciativa de compostagem no seu bairro, porque a partir disso a gente consegue estabelecer um diálogo e também abordar muitas questões muito importantes, principalmente a questão da alimentação, né, que está tudo ligado com a compostagem, e também o fato de que a compostagem ela dá essa noção maior para a gente, né? A gente consegue ver realmente o quanto de lixo a gente está gerando, o quanto a gente deixa de jogar no aterro e como realmente tem um impacto positivo, né? Você ainda tem um adubo para a sua planta. Então eu acho que realmente assim é uma coisa para a gente se pensar, porque às vezes a gente fica muito preso nessa coisa de que o futuro, como é que a gente vai pensar, né, para reverter essas coisas do lixo, e não são uma mega tecnologia, obviamente uma tecnologia aí super futurista é muito importante, mas também tem muitas coisas simples que estão ao nosso alcance e a gente consegue fazer. Então agora, né, para continuar, as meninas vão continuar com a parte do consumo consciente. E só se alguém tiver alguma dúvida sobre a compostagem agora, deixa eu ver aqui no chat. Vocês podem perguntar agora ou então perguntar no final e aí depois eu respondo. Já que ninguém falou nada, eu vou começar. E se alguém quiser falar alguma coisa, depois a Ana responde, beleza? Então tá, oi gente, boa tarde, eu sou a Juliana e eu vou continuar. Eu vou pegar o gancho das meninas de terça-feira até um certo ponto e depois eu vou voltar para o assunto da Ana Clara. Então, a primeira atividade que as meninas trouxeram foi para vocês colocarem naquele site o que que significava sustentabilidade para vocês. Daí cada um foi colocando o que achava e formou aquela nuvenzinha de palavras. Então eu achei legal começar falando um pouquinho sobre o conceito, sobre o surgimento e algumas curiosidades que eu achei. Bom, a sustentabilidade ela está relacionada ao uso consciente de recursos naturais para estabelecer as necessidades do presente e também pensar nas gerações futuras. Então, assim, hoje a gente consegue ver que esse conceito, ele não é muito bem usado, porque hoje, por exemplo, está um calor do cão e a gente não está no verão. Então, essas são uma das consequências que a gente tem que pagar por certos hábitos, no geral, da população. E, assim, na década de 70, teve a Conferência de Estocolmo. Ela foi o primeiro evento realizado pela ONU para discutir sobre as questões ambientais de uma maneira global, e foi justamente nessa conferência que a sustentabilidade veio surgindo como uma pauta para ser discutida. Outra curiosidade que eu achei muito interessante foi
que um cara chamado Alex, em 1994, ele fundou, né, o tripé da sustentabilidade. E esse tripé, ele tinha 3 pilares: o pilar social, o econômico e o ambiental. E para explicar isso, ele disse que o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, eles estão ligados ao meio ambiente, mas não era só isso. É sobre pensar em medidas socioambientais e como as nossas ações, elas vão impactar positivamente o planeta de uma forma coletiva. E eu trouxe isso justamente porque é o tema do nosso mini curso, é tudo que a gente está falando aqui hoje, e eu achei bem legal, uma coisa que ele falou há muito tempo, que a gente está retomando agora. Pode passar, Dani. As meninas também falaram, na última coisa, para vocês anotarem todos os resíduos que vocês jogavam no lixo da terça-feira até hoje. E esse aqui, esse Tempos Descartáveis, foi um trabalho de um cara que ele juntou durante 34 anos todos os resíduos que ele jogava no lixo e ele fez essas fotos para registrar. Tem mais algumas fotos, mas eu só trouxe essas para a gente ver a quantidade absurda de resíduos que a gente gera e a gente às vezes acaba não percebendo, porque a gente tem essa falsa ilusão de que o lixo é um lugar afora, só que não existe jogar fora. Pode passar, Dani. Então, como elas falaram para vocês anotarem, eu acabei trazendo isso, porque muitas vezes a gente quer tentar ser mais sustentável, a gente acaba não sabendo por onde começar. Então, antes da gente ficar de olho em tudo que a gente joga fora, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que se a gente fizer pequenas mudanças, já é uma grande coisa. Não é porque você não está fazendo muita coisa no início que ela não vai ser importante. Qualquer coisinha é melhor do que a gente não fazer nada. Então, depois que a gente já vai ter essa noção básica do que eu mais gero, sei lá, às vezes a maior quantidade de resíduos que você gera é resíduo de banheiro. Então, assim, por que que você não começa ali tentando diminuir o que que você está gerando no banheiro e depois ir passando para os outros cômodos? Sem que você queira abraçar tudo, porque senão a gente acaba se sobrecarregando e vai deixando as coisas para lá, a gente vai acabar se perdendo e vai deixar de fazer as mudanças que a gente gostaria tanto de fazer. Pode passar, Dani. Aí eu trouxe 4 dicas para a gente diminuir o nosso impacto individual. Então a gente pode começar reduzindo as quantidades dos descartáveis e tentar diminuí-los. E assim, não é porque a gente produz muito descartável que tá péssimo. A gente sabe que às vezes é complicado, a gente vai numa festa e não tem jeito, a gente vai pegar aquele copinho e vai jogar fora. Mas às vezes você pode tentar substituir, a gente pode levar o nosso copo. Sim, não tem problema, a gente leva a bolsa para tudo quanto é lugar, é só colocar o copinho dentro da bolsa, levar, que a gente vai deixar de usar o descartável naquele dia. A segunda dica é sobre os outros resíduos. A gente pode tentar fazer as mesmas coisas com os outros resíduos, os que não são descartáveis, principalmente porque a gente acaba comprando muita coisa que não é essencial. Tipo, eu tava fazendo isso, eu lembrei que há pouco tempo eu comprei um chaveiro só porque ele tinha, tipo, um pompom vermelho. E assim, eu tenho meu chaveiro, sabe? Por que eu comprei outro chaveiro? É uma coisa supérflua que eu provavelmente vou jogar no lixo porque eu não vou usar aquilo, sabe? Pode passar, Dani. A terceira, ela tem a ver com o que as meninas falaram na terça-feira sobre a coleta seletiva e sobre os ecopontos. Se a gente não consegue reduzir ou substituir, a gente pode descartar os nossos resíduos corretamente. E a quarta é uma das coisas que ultimamente eu ando fazendo mais, que é seguir e conhecer cada vez mais pessoas que elas estão na mesma jornada que eu, porque a gente acaba trocando informações e acaba conhecendo coisas novas que a gente não sabia que a gente podia fazer e a gente acaba aprendendo. E assim, antes de passar pro outro ponto, eu acredito, eu sempre falo isso para as minhas amigas, que eu acredito que eu, primeiramente, tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. Eu acho que não adianta eu chegar e começar a fazer um monte de textão, começar a cobrar as grandes indústrias se eu mesma não faço o meu papel. Porque, assim, eu acho que eu começo fazendo uma coisa por mim, depois eu começo a fazer uma coisa dentro de casa, eu posso acabar estendendo, sei lá, para os meus vizinhos, e por aí as coisas vão mudando.
sabe? Não é porque a gente está falando, a gente está fazendo um mini curso sobre sustentabilidade, sobre os hábitos do dia a dia, que eu vou chegar aqui para vocês e vou falar, olha só, gente, pô, o planeta tá acabando porque a gente tá comendo muita carne. Então, a partir de agora, ninguém pode comer mais carne, sabe? Eu acho que a gente tem que começar por dentro, sabe? A gente tem que entender a mudança dentro da gente e depois a gente externar isso. Porque, assim, eu falar isso de todo mundo parar de comer carne agora. Pronto, agora ninguém mais pode comer carne. Todas essas 29 pessoas que estão aqui nunca mais vão comer carne e graças a isso a gente vai mudar o planeta. Tipo, não é bem assim, sabe? A gente sabe que a gente tem que mudar os nossos hábitos, mas a gente tem que entender por que, que a gente está mudando isso. Se eu não chegar e falar, olha, tem todo o problema da expansão do gado, está acabando com os nossos biomas, também tem o problema de como eles tratam os animais, sabe? Não adianta a gente querer abraçar as causas sem saber o propósito, porque a gente vai acabar se perdendo e as coisas não vão fazer sentido, a gente vai acabar largando de mão. Então, pode passar, Dani. Então, eu vou começar a falar sobre alguns hábitos nossos que a gente tem, que a gente pode mudar para tentar equilibrar mais as coisas. Bom, eu comecei trazendo sobre os absorventes descartáveis, porque hoje nós somos 3 mulheres, então a gente tem que lidar com o assunto da menstruação durante um bom tempo, 1 ou 2 vezes por mês. Então, eu resolvi começar por ele. Hoje, acredito que quase todas as mulheres elas usam absorventes descartáveis, mas eu acho que uma coisa que quase ninguém sabe é que, assim, os absorventes, eles são compostos por várias coisas. Eu fiz uma listinha aqui delas para eu ler. E olha só, eles são feitos de celulose, de polietileno, de propileno, de adesivos termoplásticos, de papel siliconado, de um polímero superabsorvente e agentes controladores de odores. E, assim, todos esses componentes, eles são basicamente derivados do petróleo e derivados da árvore. Então, são muitas coisas juntas que acabam não fazendo tão bem pra gente e muito menos para o meio ambiente. Porque aqui no Brasil, a gente não faz a reciclagem dos absorventes descartáveis e eles demoram cerca de 100 anos para se decompor. Então, é muito tempo e uma mulher, ela gasta em média 10.000 absorventes descartáveis da puberdade à menopausa. Isso gera cerca de 130 quilos de absorventes e a gente acaba gastando 6 mil reais. Enfim, é um gasto muito grande, tanto para a gente quanto para o meio. No caso, não seria um gasto para o meio ambiente, mas seria um impacto muito grande para o meio ambiente. Então, eu trouxe algumas alternativas para a gente mudar o nosso absorvente descartável. Pode passar, Dani. A primeira que eu trouxe foi o coletor. Eu trouxe esses 2 gráficos em relação ao preço. E o da esquerda, que está num verdinho mais ou menos, é em um mês, e o da direita é em relação aos 5 anos. Em um mês, usando um absorvente descartável, a gente gasta entre 10 e 25 reais. E se a gente pegar nesse mesmo mês e comprar um coletor, a gente vai gastar por volta de 90 reais. Então, fazendo uma relação. Sim, eu amo meu coletor, é tudo da minha vida. Se a gente fizer na ponta do lápis em um mês, a diferença é muito discrepante. Mas se a gente levar em relação a 5 anos, se a gente botar na ponta do lápis todos os gastos com os absorventes, a gente vai chegar por volta de 750 reais, enquanto o do coletor ele vai continuar ali nos 90, porque a recomendação é que a gente use, em média, por 5 anos. E antes de passar para outra parte, eu só queria falar que, assim, o coletor, ele não é uma alternativa para todo mundo, porque não é todo mundo que consegue ter esse dinheiro em um mês para comprar, gastar com um coletor. Eu fiz uma conta básica. Agora que a gente está no tempo de pandemia, tem gente que está sobrevivendo apenas com auxílio emergencial. E, assim, as pessoas que estão conseguindo receber 600 reais, o coletor fica por volta de 15% desse valor. Então, é um valor muito alto e tem gente que não está recebendo os 600, tem gente que está recebendo só os 300.
Então, ele sobe para 30%. Então, assim, não é todo mundo que vai conseguir, sabe, fazer essa mudança. Não é acessível para todo mundo. Eu vi uma coisa aqui no chat, peraí. Ai, pois é, eu também gosto. Só que eu gosto mais do meu coletor. Pode passar, Dani. Eu trouxe o absorvente de pano, que foi o que ela falou agora. Ele é uma alternativa mais acessível. Eu não trouxe um gráfico de valores, porque eu fui procurando, eu vi alguns por R$ 20, outros por 70, R$ 80. Então, enfim, a média ia ficar muito. Não ia ficar muito certa. Então, eu só trouxe essas observações, que ele tem um tempo de uso em média de 3 a 6 anos. Ele é livre de compostos nocivos, porque a gente sabe que quando tá calor que nem hoje, se a gente sair de casa com absorvente, a gente vai ficar toda assada, vai ficar coçando, vai dar alergia. E não é uma coisa legal, uma coisa que o absorvente de pano ele não faz com a gente. E ele pode substituir cerca de 2.000 absorventes descartáveis, o que é uma grande coisa já. E antes de passar para os outros hábitos, eu sei que muita gente aqui conhece a calcinha absorvente. Eu só não trouxe ela aqui hoje porque muitas amigas minhas reclamaram, falando que não era bom por um quesito, não era bom por outro. Então, eu só trouxe alternativas que eu já usei, que eu já testei, que eu gosto e que eu acho que vale a pena. Então, pode passar, Dani. Aqui eu trouxe essas duas tabelinhas do antigo eu e do novo eu, de algumas coisas que eu mudei. Uma das primeiras coisas foi a escova de dente. A escova de dente normal que a gente usa de plástico, ela é composta por um composto químico, né, que está dentro do plástico, que se chama BPA. Ele é tóxico, ele não faz muito bem pra gente. E a escova, ela demora cerca de 500 anos para se decompor. E assim, a gente tem que trocar, né, os dentistas falam que a gente tem que trocar de escova de dente de 3 em 3 meses. Então, imagina quantas escovas vocês já usaram até hoje, que elas só vão se decompor daqui a 500 anos. Aquela foto dos tempos descartáveis mostra bastante isso. E eu troquei para escova de bambu, porque além dela não ser nociva para mim, ela não tem BPA no composto dela, porque ela é feita de bambu, ela é 100% biodegradável e ela dura cerca de 30 anos para se decompor. Então, deu os 3 meses, tem algumas escovas que elas têm as cerdas de nylon. Então, antes de você jogar ela fora, você tira o nylon, joga o nylon no lixo, bota ele para reciclar, e aí você pode ou botar a sua escova de bambu na sua composteira, como a Ana falou, ou você pode ir ali na rua, ver uma terra e enterrar ela ali, que tá tudo bem, daqui a 30 anos ela vai se decompor. O algodão, ele foi uma das últimas coisas que eu troquei, e era uma das coisas mais simples para você se trocar, porque eu troquei o algodão porque eu usava muito algodão para passar coisa no rosto, para tirar esmalte, para fazer essas coisas, e eu gerava muitos resíduos. Além de que, assim, para a produção do algodão, são usados muitos pesticidas, muitos fertilizantes, que eles acabam contaminando o solo, podendo contaminar os lençóis freáticos. E, enfim, eu achava que não era uma coisa tão necessária, porque existe uma coisa chamada Ecoped. Ele tá um pouquinho longe de mim, então eu não vou pegar. É um disquinho de crochê, redondinho. Pode ser branco, pode ser da cor que você quiser. E ele tem a mesma função do algodão. Se eu quiser, sei lá, tirar maquiagem, eu posso pegar um óleo de coco, colocar em cima ali do meu Ecoped, passar no meu rosto, tirar maquiagem, daí eu lavo, é higiênico. E você estende, e quando ele estiver seco, você vai poder usar de novo. Vai ficar que nem o algodão, ficar usando toda hora, jogando no lixo, gerando muito mais resíduo do que você poderia evitar, né? Uma das outras coisas que eu tô batendo muito na tecla são os cosméticos plastificados. E eu acho que não dá pra ver, mas agora eu sou o exemplo vivo disso. Porque, assim, os cosméticos, falando em relação a sabonete, shampoo, condicionador, creme, essas coisas que a gente passa no cabelo, no rosto, eles
em sua composição, eles têm derivados do petróleo, eles têm parabenos, sulfatos, óleos minerais, corantes, muitas coisas que, além de contaminarem a água, contaminarem o meio ambiente, elas podem fazer mal pra gente. E não tá dando pra, eu acho, espero que não esteja dando pra ver também, mas eu tô com o rosto todo pipocado, tô cheia de alergia, porque eu tô há muito tempo usando só sabonete em barra de argila, e o meu sabonete acabou, eu pedi outro, mas ele só vai chegar no sábado. Então, eu acabei usando um sabonete que eu tinha aqui, antigo, para controlar a oleosidade, e o meu rosto, ele teve uma reação alérgica horrível, e eu tô péssima, eu tô vivendo aqui à base de antialérgico. Mas é isso, depois que a gente começa a se acostumar com uma coisa, quando a gente entra em contato com uma coisa muito química, o nosso corpo acaba não aceitando muito bem. E, assim, a alternativa que eu achei foi mudar para os cosméticos em barra. Eu uso um shampoo, um condicionador, sabonete, tudo em barra, ou coisas que não são plastificadas. Eu sigo várias lojas no Instagram que vendem cosméticos naturais. Eu uso óleo para o cabelo que vem dentro de vidro, não vem plastificado, assim. Entre vidro e plástico, melhor eu optar pelo vidro. Então, assim, eu sempre tento achar uma. Ai, eu tentei fazer, só que eu gosto muito de sentir um cheirinho bom. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar também, que é a questão do cheiro, porque a gente vai estar limpo de qualquer jeito. Nosso cabelo tá limpo, lavando com água. É uma coisa que são coisas que são impostas, né, pra gente, que a gente acaba impregnando demais na nossa cabeça e para mudar é complicado. A questão da esponja plástica, que eu tô vendo agora que tá entrando um pouco na mídia, que é. Ah, eu também gosto de sabão de coco, Duda. Porque, cara, ele. Até o shampoo que eu uso, ele é para controlar a oleosidade também. Ele tem coco na composição e tem algumas outras coisas, para deixar brilhoso, outras coisas. E acaba que, assim, não fica. A gente não precisa gastar trilhões de reais com coisas no nosso cabelo, sendo que eles são só para maquiar e eles acabam, enfim, alterando o nosso cabelo, nossa pele, enfim, isso não é muito bom. Mas enfim, voltando pra esponja plástica. Pois é, amiga, é complicado. A gente fica gastando R$ 30 com shampoo e condicionador e o sabonete de coco é R$ 1,50. Enfim, as esponjas plásticas. Elas são feitas com muitos tipos de. Aquela esponja que a gente lava panela, qualquer coisa, louça. Por muitos tipos de plásticos diferentes. E eles não são. Eles não são reciclados porque, assim, quando a gente. Eu acho que a gente tem uma falsa impressão de que quando a gente separa, a gente faz ali as lixeirinhas coloridas, e a gente coloca aqui é plástico, aqui é papel, aqui é vidro, a gente acha que isso tudo é plástico, então eles vão levar lá e aquilo vai ser reciclado. Só que o plástico, ele é separado em vários tipos. Existe o tipo 5, existe o tipo 4, existe o PET. E quando a gente leva para reciclagem, eles são reciclados por esses tipos e pelas cores. Então, assim, por por a esponja ser composta por muitos tipos diferentes de plástico, a, a reciclagem ela não é economicamente viável. Então, assim, a recomendação é que a gente troque essa esponja de 7 em 7 dias. Então, assim, você imagina quantas esponjas você vai ter se você trocar de 7 em 7 dias. E assim, a recomendação é para ser trocada de 7 em 7 dias, por quê? Porque justamente por ter essa composição de vários plásticos diferentes e por entrar em contato com comida, com o resto de qualquer coisa do tipo, a proliferação das bactérias ela fica muito grande. Então, não é bom pra gente lavar as coisas sujas de bactéria. Então, a recomendação é que a gente troque de 7 em 7 dias. E o que eu fiz? Foi mudar para a esponja vegetal, que é a bucha vegetal. Todo mundo conhece a bucha vegetal, mas ela é mais conhecida no banho, né? Acredito eu. E assim, a primeira coisa que eu fiz foi usar no banho e depois eu passei para pia. Só que uma das coisas que minha família veio falar foi que assim, ai Juliana, você vai trazer essa bucha para cá, a gente vai arranhar todas as panelas.
Só que assim, eu tava tentando achar a solução, né? E eu achei na internet um jeito fácil de você amolecer a bucha pra você poder usar ela lá pra limpar suas panelas, os pratos, qualquer coisa do tipo. Você pega um baldinho, coloca água morna e deixa ela lá de molho por 30 minutos. Depois você tira, espera ela secar, que ela vai estar macia. Então ela não vai arranhar as panelas. E assim, ela vai ser mais barata do que a esponja plástica. E ela dura por volta de 2 meses. Então não tem essa preocupação de você toda semana ter que trocar a sua esponja. A questão das sacolas plásticas, dos canudos e dos copos. Ah, isso eu não sabia. Mas enfim, a questão das sacolas, dos canudos, dos copos e dos talheres plásticos é uma coisa que já é mais discutida hoje em dia. E eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque a gente acaba escutando isso sempre. E acaba se tornando uma coisa chata. Então, vou falar só sobre as alternativas que eu achei. Eu troquei as sacolas plásticas pelas ecobags. Eu uso a ecobag da Ambientável do ano passado. Eu carrego ela para todo lugar. Eu vou no shopping, eu vou na casa de alguém. Eu tô sempre com a ecobagzinha lá. E ela, assim, ela dura, porque, assim, ela não vai rasgar. Eu não preciso comprar outra bolsa, sabe? E para fazer compras, as ecobags dos mercados. Se não quiser ficar levando aquela ecobag para o mercado, pode pegar aquelas caixas de papelão que eles também disponibilizam. Ah, eu também. O canudo que eu troquei, ele também é o da Ambientável. Eu ando com ele para todos os lugares. Saudades. E, assim, tem alguns mercados que eles cobram pela caixa, então eu recomendo ter a sua ecobag, né? Porque ela vai durar por muito tempo. E em questão dos canudos, dos copos e dos talheres, eu acabei ganhando o canudo na Ambientável ano passado. O copo eu também ganhei. Eu uso esse aqui, ele dobra, aí ele fica pequenininho, então ele cabe em qualquer lugar. E os talheres eu acabei ganhando junto com o copo. Eles são miniaturas assim, pequenininhas de bambu, aí eu enrolo tudo e coloco dentro da bolsa e eu saio sempre com o meu kit. Então a gente sempre tem alternativas. E é tão simples a gente mudar essas coisas e elas acabam gerando um impacto tão grande no final que, assim, não vale a pena a gente ficar agarrada em coisas passadas só porque, ai, ninguém vai sair de casa com uma bolsa, com um copo e com um talher, tipo, e daí? Mas você pode sair, sabe? Você pode fazer a sua parte. E é isso, Dani, pode passar. Dani. Então, a gente vive em uma sociedade que visa muito o consumo e, assim, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois, eu vou falar primeiro sobre os 3 R's. Então, eu trouxe os 3 R's do consumo consciente. Eu coloquei a reflexão e a responsabilidade das mesmas cores porque elas têm a ver. Então, eu vou falar primeiro da racionalidade. O R da racionalidade eu uso para, assim, ele tem a definição dele, mas eu acho chato ficar falando sobre definições. Então, eu vou dar exemplos porque eu acho mais legal falar assim. A racionalidade eu uso quando, por exemplo, uma amiga minha chega pra mim e fala: Pô, Ju, tô muito triste, sei lá, tô entediada, tô feliz, vamos ali no shopping comprar uma blusa. Aí entraria o R da racionalidade, porque isso é uma ação impulsiva, tipo, ela não precisa comprar uma blusa, ela não precisa comprar uma calça, não precisa comprar nada no shopping, ela tá indo lá porque ela tá triste, porque ela tá entediada, então você usa o seu pensamento, a sua racionalidade para parar e falar assim, será que eu preciso disso? Será que eu não preciso disso? E quando você para e fala, eu não preciso comprar isso, eu só tô entediada, você tá usando esse R, então você já tá fazendo uma coisa legal pro meio ambiente, até pro seu bolso, né? Porque no final das contas você vai acabar não usando muito aquilo que você vai comprar. E a reflexão e a responsabilidade, eu acho que elas estão juntas, porque assim, a questão da responsabilidade entra nas grandes empresas. Que assim, se você quer comprar um produto de uma empresa enorme, só que ela é completamente irresponsável nas questões ambientais, nas questões sociais, eles fazem os funcionários trabalharem em condições análogas à escravidão, e você vai lá e vai compactuar com isso.
Não. Então você vai lá e você reflete e fala assim, caramba, será que eu vou... Assim, eu preciso comprar isso. Mas será que eu vou comprar desse lugar que faz todas essas coisas? Quando você para e fala que não, que você não vai fazer isso, é porque você tá usando esses dois R juntos. Bom, eu penso assim. Então, provavelmente alguém aqui também faz isso. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar ou falar aí no chat, podem falar. Porque eu acho muito estranho ficar falando sozinha aqui olhando pro telefone não, pro computador. Mas é isso, como a Ana falou, que a gente tá na semana da Black Friday, amanhã é sexta-feira, e a gente já tá sendo bombardeado desde o início do mês. A gente abre o Instagram, a gente abre o telefone, a gente liga a televisão e é só propaganda de você não pode perder essa promoção porque semana que vem não vai estar com esse preço. Ou você precisa disso, você precisa daquilo. E assim, a Black Friday, ela tá em um caminho e os 3 R's do consumo consciente, eles estão em outro caminho completamente oposto. Completamente oposto. Então, assim, eu sei que é muito complicado a gente parar e não comprar nada. A gente simplesmente fechar os olhos e falar assim, não, eu não vou fazer isso. Às vezes a gente acaba comprando uma coisa que a gente não precisa, mas assim, eu acho que a gente tem que sempre pensar nas coisas, porque o meio ambiente não aguenta mais a gente fazer, a gente ter ações que, assim, hoje, amanhã, tá até ok, mas a gente não sabe o que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito as ações, as nossas ações. E, assim, a gente está inserido em uma sociedade capitalista, então eu não vou falar para vocês que eu sou uma pessoa que tem um consumo 100% consciente, porque eu não tenho, sabe? Ontem eu fiquei toda pipocada e o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi aproveitar a promoção da Black Friday da loja que eu compro os meus sabonetes naturais e gastei o quê? R$ 45 com sabonete, com coisa para passar na cara para sair esses pipocos todos, sabe? Então, assim, eu consumi na Black Friday também, só que eu consumi o que eu precisava, porque não dá pra eu ficar com a cara toda pipocada, cheia de alergia, sabe? E, enfim, tá sendo uma coisa muito pessoal agora, pode passar, Dani. Então, eu trouxe a indústria da moda, que é uma das coisas que eu poucas vezes vejo as pessoas falando na mídia. Então, antes de começar, isso aqui não foi um estudo meu, essas coisas que vão estar nesse slide nem no próximo. Foi uma coisa que eu vi no Instagram de uma amiga minha há muito pouco tempo e eu falei, nossa, vou aproveitar isso e vou falar no Ambientável para todo mundo ver junto comigo. E eu não sei quem fez isso, então não sei como eu dar os créditos para essa pessoa, mas se um dia ela conseguir ver isso, estou aqui dando os créditos para ela. Então, a indústria da moda, ela é responsável por cerca de 10% das emissões globais de gases estufas, e isso equivale a 1,2 bilhão de toneladas no ano. Esse número ele é maior do que a aviação e o transporte marítimo produzem juntos. Então, assim, a gente tem muito o costume de falar assim, não, o transporte, ele acaba com o meio ambiente, ele polui muito, só que pouco se fala sobre a indústria da moda, que é responsável por cerca de 10% das emissões, né? O uso da água, eu vou falar no próximo slide, então eu vou para a parte do consumo e da produção. As pessoas hoje têm usado em média 60 mais por cento de peças do que há 15 anos, e a vida útil dos itens caiu pela metade. A cada ano, estima-se que 80 bilhões de novas peças sejam produzidas. Isso é 400% a mais do que as 2 décadas atrás. Isso é uma coisa que eu vou entrar também um pouquinho mais pra frente, mas esses números eles são muito absurdos. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e refletir sobre certas coisas que a gente faz. Pode passar, Dani. Sobre o descarte. Atualmente, 500 mil toneladas de microfibras plásticas são liberadas na lavagem de roupas e, para piorar, se nada for feito, a previsão é que até 2050 sejam liberadas 22 milhões de toneladas de microfibras plásticas nos oceanos. As microfibras plásticas é o que normalmente tem nas nossas blusas e quando a gente veste, quando a gente consegue ver elas um pouquinho. E agora eu vou falar sobre a questão
da água, que eu pulei no outro slide, porque ela estava inserida aqui, na parte do Brasil. A indústria têxtil, ela é a segunda área da economia que mais consome água. Ela utiliza cerca de 93 trilhões de litros por ano, sendo que aqui no Brasil somente 36 mil toneladas são reaproveitadas. Isso é cerca de só 20%. Então, assim, a gente está produzindo muita coisa e a gente não está reaproveitando nada, além de ter um consumo muito alto de água. São muitos impactos em diferentes pontos que não deveriam acontecer, mas infelizmente acontecem. E o impacto geral, ele ocorre desde a plantação do algodão até a disposição final das peças em desuso, que muitas vezes são descartadas em corpos hídricos ou no solo. Isso acaba atingindo principalmente as populações de baixa renda. Exatamente, amiga. Eu vou falar... Passa, Dani. Vou falar sobre o fast fashion e o slow fashion, que... Pode passar, amiga. Que fala basicamente sobre isso que a Ana Clara falou ali no chat. O fast fashion, ele é um conceito de moda rápida. As peças, elas são produzidas em massa e elas são usadas por nós, consumidores, e logo depois elas são descartadas. E assim como os telefones que a gente tem, elas fazem parte desse ciclo de obsolescência programada. Então, os pontos que eu trouxe foi que tem a produção globalizada, em larga escala, baixa qualidade, e a tendência das peças serem usadas poucas vezes. E isso é uma coisa que eu vejo muito, porque, assim, eu lembro que, sei lá, não mês passado, mas ano passado, estava na moda a gente usar uma estampa de oncinha. Então, você ia ali na rua e tudo que você via era blusa, era top, era casaco, era tudo com estampa de onça. E aí você comprava, aí você usa uma, duas, três, daqui a pouco aquele tecido já não tá bom, já tá rasgado, já tá saindo fiapo. E agora que você vê, pelo menos o que eu tô vendo todo mundo usando roupa com estampa de zebra. Então, assim, ontem era onça, hoje é zebra. Tipo, o que que vai ser amanhã, sabe? A gente tá suscetível à moda que eles querem fazer e a gente acaba indo atrás e comprando e comprando e comprando coisas que, assim, a gente não precisa. E, continuando, eles geram muitos resíduos em sua produção e contribuem na geração de carbono 400% a mais do que nas peças normais, porque são produzidos em larga escala, com essas todas as características. E uma coisa que eu gosto muito, que eu tô começando a me inserir nesse meio, começando a consumir mais desse meio, é o slow fashion. Ele é um conceito, mais assim, de moda sustentável, ele é mais ético e responsável e visa modificar positivamente a nossa maneira de consumo, que é exagerada e muitas vezes descontrolada. Aí ele valoriza os recursos locais, ele tem uma produção mais transparente, tem uma proximidade maior do consumidor com o produto, tem uma vida útil mais longa, porque ele é feito com mais cuidado, com mais atenção, feita, sei lá, exatamente para você. Então não vai ser que nem aquela blusa que custa R$ 10, que você vai usar, sei lá, 3 vezes, daqui a pouco você não vai poder mais usar. Em algumas áreas da slow fashion são usadas práticas de reciclagem, de reutilização e, como eu disse, já tem uma produção mais ética. E uma das coisas que eu vejo agora que, assim, tá bombando na questão do fast fashion, eu sei que muitas pessoas aqui com certeza já baixaram o aplicativo da Shein, é exatamente esse aplicativo. Assim, a gente não sabe de onde tá vindo aquela coisa. Às vezes pode estar escrito que é um consumidor, um produtor local, só que às vezes tá vindo, sei lá, da Argentina, da China, da Índia, a gente não sabe de onde o negócio tá vindo. E eu já vi muitos debates sobre isso, porque eu gosto de ficar acompanhando essas coisas novas. E eu já vi muita gente bater no peito e falar que não eram, que as peças de roupa produzidas, que são vendidas nesse aplicativo, elas não fazem parte do fast fashion, porque só tinha apenas 50 unidades disponíveis daquela blusa, daquela calça, sei lá. Só que aí, por exemplo, você abre o aplicativo e você vai lá ver os comentários, né? Porque você não vai comprar antes de você ver se alguém falou que é bom ou se é ruim. E aí tem lá mais de 1.000 comentários. Então, assim, não tem só 50 peças. Tem a questão
Ok, algumas peças que eu já vi são de uma qualidade boa, mas tem outras que são horríveis, você não sabe de onde vem, você não sabe qual vai ser a produção, a liberação dos gases de efeito estufa no planeta, porque você não sabe de onde ela está vindo. Então, assim, são coisas absurdas. E, assim, vocês vão virar para mim e podem falar: nossa, Juliana, mas você não comprou nada? Não, eu não comprei nada, porque além de ser pão dura, eu fui lá só para ver o que era aquele bendito aplicativo que tava todo mundo falando que tava vendendo tudo muito barato e tal. E eu falei: não, cara, tem caroço nesse angu, não é possível que as coisas sejam assim. Aí eu fiquei procurando até achar o que estava de errado nesse aplicativo. E aí o exemplo de slow fashion tá no próximo slide. Pode passar, Dani. Uma das coisas muito legais que eu vi há pouco tempo foi o upcycling. Ele é um movimento do slow fashion que ele junta a inovação com o reaproveitamento com a mudança. E ele é um processo que ele cria algo novo a partir de itens antigos. O resultado final geralmente é um produto exclusivo, sustentável, feito à mão, e ele é pensado de uma forma consciente do início ao fim. Ele é um processo rentável, criativo e sustentável. Eu ia trazer uma foto para vocês verem melhor, só que eu não achei uma foto legal para botar com uma qualidade boa no slide. Então, eu só vou dar um exemplo assim por alto, que é, por exemplo, você tem uma jaqueta jeans, essa jaqueta furou, então você pode, sei lá, pegar um retalho de uma outra blusa, de alguma outra coisa que tá rasgada, e colocar ali e você costurar, porque ela vai estar nova, ou sei lá, sua jaqueta jeans tá ok, não tá furada. Você pode pegar várias coisas, várias correntes, vários breguetes que você coloca aqui, coloca ali, e daqui a pouco ela tá nova, tipo, tá completamente diferente. Esses são exemplos legais de upcycling, que eles fazem parte do slow fashion. Mas assim, não tem problema, obviamente, a gente consumir coisas do fast fashion, porque é muito difícil a gente fazer essa mudança. Muitas coisas não são tão acessíveis, mas uma das coisas que está crescendo muito, ainda mais agora na pandemia que eu tô vendo, são os brechós. A gente pode, sei lá, de vez em quando doar, de vez em quando pegar uma peça, sei lá, tô precisando de dinheiro. Você vai vender, porque a peça às vezes não tá velha, não tá ruim, você não precisa jogar fora, mas você simplesmente não quer mais usar. E é isso, trouxe só mais algumas coisinhas pra gente repensar as nossas atitudes e ver o que a gente pode, o que a gente não pode mudar. E sempre ir pensando o que é válido pra gente, o que não é. Porque às vezes o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. E é isso, gente. Obrigada. Pode ir, Dani. Então, gente, só para avisar antes de começar, eu estou compartilhando a tela, então se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer um comentário, pode interromper à vontade, pode ligar o microfone, as meninas podem me avisar. Eu trouxe algumas dicas bem relacionadas ao que as meninas já falaram. Eu acho que essas 3 primeiras que eu separei são as que eu mais uso no meu dia a dia. De repente, algumas pessoas aqui até já conhecem, já praticam. E como a Juliana mesmo falou, tipo, eu só trouxe coisa que eu já testei e comigo deu certo, porque eu também sou estudante de engenharia ambiental, então não sou médica nem nada do tipo, mas eu não ia trazer algo aqui sem ter conhecimento, né? O primeiro é o desodorante natural, que eu acho que ele tá meio famosinho ultimamente. Eu coloquei meio que aqui a receita dele, é óbvio que essa é uma proporção, você pode fazer em quantidades maiores, quantidades menores. Ele é feito basicamente de leite de magnésia e água, inclusive você pode fazer só isso. Algumas pessoas colocam óleo de coco porque ele é muito utilizado para hidratar, né? E a questão do óleo essencial, que você pode escolher o da tá muito ligado ao cheiro, né? Que eu acho que muita gente usa o desodorante não só para não ter CC ou algo do tipo, mas sim para dar um cheiro bom também. Mas qual é o problema do desodorante que a gente compra, né? Os aerossóis, eles geram uma poluição atmosférica toda vez que a gente usa, querendo ou não, aquele spray, ele faz
mal tanto para o ambiente quanto para a nossa pele. As embalagens são feitas de metal, então pode até ler na internet que elas são recicláveis, elas de fato são, só que elas precisam de um processo muito específico e quase ninguém leva a embalagem desodorante para aquele lugar certo, de tanto que apenas 1% das embalagens de aerosóis no Brasil são recicláveis, então, assim, é muito pouco. Essas embalagens têm um impacto enorme. E aqueles de rolinho, né, a embalagem deles é de plástico, então, assim, mais um plástico no planeta. Outra questão que é importante desse desodorante, enfim, você que vai escolher onde você vai colocar, mas é sempre bom você tentar reaproveitar algum potinho de plástico, qualquer coisa que você já tem em casa. Inclusive, dá para reaproveitar do próprio desodorante. Bom, a outra dica é do saco de lixo, que a Gil falou em parar de utilizar sacolas plásticas. E quando eu comecei a bater muito nessa tecla aqui em casa, o meu pai, para usar como desculpa, ele falava: nossa, mas como é que a gente vai fazer com lixo? Porque a gente usa sacola plástica para colocar nos lixos, tanto no banheiro quanto na cozinha. Então eu peguei essa ideia, né, do saco de lixo feito de jornal para solucionar esse problema. Eu pensei até em pegar uma folha de jornal e tentar fazer explicando, mas como infelizmente a gente está dessa forma remota, eu achei que ia ficar muito confuso, vocês não iam entender. Então eu coloquei aqui um passo a passo, mas sinceramente é muito simples, vocês acham muita foto explicando, muito vídeo na internet, é bem tranquilo de fazer. Esses slides a gente pretende disponibilizar para vocês também, se vocês quiserem consultar com mais calma. E hoje em dia eu sei que muita gente também não tem mais jornal, mas aqui em casa o meu pai ainda assina. E também era algo muito, tipo, que ele usava para ler e depois a gente jogava fora, isso me incomodava, que era realmente quantidade muito grande. Então foi um jeito de achar uma outra função, né? E a terceira dica é o desengordurante natural. Eu acho que tem mensagem, alguém pode ler para mim? A Duda falou que ela pega o jornal do condomínio dela para fazer. Nossa, arrasou. É uma boa ideia. Falando de desengordurante natural, é muito fácil de fazer também. 2 xícaras de água morna para 1 colher de bicarbonato e um suco de limão. Gente, o cheiro é ótimo, super funciona, tá? Eu utilizo muito aqui em casa. É importante na hora de fazer esquentar a água, colocar em um recipiente grande para você poder misturar o bicarbonato e o suco de limão, até porque vai dar uma efervescida na hora que você fizer isso. E aí depois você deixa esfriar e transfere para um pote que você quiser, inclusive se quiser reaproveitar algum desengordurante que você já comprou, reaproveitar aquela embalagem plástica, né? É uma ótima ideia também. Agora, fazendo um link também com a compostagem, que a Ana Clara falou mais cedo no início, tem a ideia da horta caseira também. O que eu acho incrível, me incomoda bastante ir no mercado e comprar, não sei, um brócolis embalado numa bandeja de isopor cheio de plástico em volta. Eu acho isso um absurdo. Assim, o brócolis foi a primeira ideia que veio na minha cabeça, mas a maioria dos legumes e verduras, hoje em dia, a gente não consegue sair do mercado sem estar levando um plástico ou alguma coisa do tipo para casa. Então, primeiro, onde plantar? Gente, morar num apartamento pequeno não é desculpa. Claro, não vai dar para você ter uma horta inteira, assim, para você só se alimentar com coisas da sua horta. Mas o pouquinho que você consegue fazer já ajuda bastante. Sempre tem espaço para um vasinho e tem várias ideias de onde plantar. Eu coloquei aqui no slide algumas, que pode ser direto na terra, pode ser num vaso, pode ser em embalagens recicláveis, pode ser em caixa de madeira. Tem muita gente que usa garrafa PET para fazer e fica lindo, dá para fazer uma horta vertical. O que plantar? Outra coisa que tem 500 opções. Eu até
tentar falar um pouco de cada uma, mas é realmente muita opção. E, na minha casa não bate muito sol. Tudo bem, se você procurar, você vai achar algum tempero, alguma fruta, algum legumes que vive bem com pouco sol, ou o contrário, bate muito sol. Também tem, sabe, diversidade é o que não falta. E eu, sinceramente, amo. Um tempo atrás eu tive um pezinho de tomate aqui em casa e o gosto é completamente diferente. Me sentia bem melhor indo lá, pegando tomate na hora, lavando e comendo, do que comprando aquele tomate que veio numa caixinha de plástico. Mas, infelizmente, meus gatos acabaram. O terceiro ponto é a questão da luminosidade. Em média, o ideal é procurar um lugar onde bate luz de 5 a 6 horas por dia. Mas, como eu falei antes, tem umas exceções, tem plantas que vivem bem com menos, tem plantas que vivem bem com mais. E, de qualquer forma, tem esse sombrite, que ele te ajuda a proteger de vento e de sol excessivo. E, por último, falando da proteção, sim, na sua casa também, infelizmente, vão ter pragas, doenças e ervas daninhas, mas isso não é um problema. Dá para você ter uma horta orgânica sem utilizar coisas químicas que fazem mal. Então, no próximo slide, eu até coloquei algumas receitinhas também como dica. Falando que manjericão, alecrim, alho e cebola são boas opções, porque eles têm um cheiro muito forte, né? Então, acaba afastando essas pragas. Aqui, como pesticida natural, tem 2 receitas, mas tem bem mais. Eu vi uma de pimenta também. E é porque existe casa, então é muito fácil de fazer também. O primeiro é uma cabeça de alho com cravo da Índia e 2 copos de água. É só bater tudo no liquidificador e deixar descansando durante um dia. E depois você só adiciona 1 litro de água e que repetindo mais uma vez na casa para você reaproveitar. E o do coentro, só pegar 200 gramas de coentro e bater no liquidificador com 1 litro de água e ele já está pronto para você borrifar nas plantas. Essa questão da horta, você pode, inclusive, juntar com a compostagem para você pegar o adubo e colocar para ter uma terra bem melhor. Eu tenho composto em casa também. E, sinceramente, foi uma das coisas que eu já fiz na minha vida. De todas essas mudanças tentando ser mais sustentável, eu acho que a da composteira é o que me deixa mais feliz, porque é muito alimento. Na minha casa, pelo menos, 5 pessoas, então é muito alimento desperdiçado, sabe? Eu via muito saco de lixo sendo trocado na cozinha, tanto que eles realmente são falar de maquiagem sustentável. Não, infelizmente, não vou ensinar vocês a fazer também. Eu sei que tem lojas no Instagram que vendem, eu ainda não testei, mas enfim. E eu trouxe essas 2 ideias de onde você levar a embalagem da maquiagem depois de usar, porque a gente, como já foi falado aqui, a gente tem muita essa ideia. Plástico reciclável, aí você simplesmente joga lá no... Só que não é assim, sabe? Depende muito do plástico. Então, muitas marcas de maquiagem já fazem reciclagem própria. O Boticário é uma delas. Em qualquer loja do Boticário você pode levar embalagens vazias de maquiagem. Então, o Boticário conta de outras marcas, inclusive aqueles potes de hidratante que eles tiverem também, você pode levar. E um negócio que eu achei muito legal, inclusive tem um vídeo, vocês conseguem achar no YouTube, que eles construíram uma loja sustentável. É meio que um containerzinho em São Paulo, com 3 toneladas de lixo. E a outra é a MAC, que você também pode levar as embalagens só da marca deles, né, vazias, que eles também reciclam. E ao devolver 6 embalagens originais, você ganha um batom. Então, é um ótimo incentivo, né?
E agora mais dicas que eu... algumas trocas muito fáceis de fazer, que é trocar... Dani, teu áudio está cortando. Eu acho que ela deve ter caído. Se te faltar alguém, me avisa, por favor. Acho que ela tá aqui ainda, só tá caindo. Voltou? Voltou, Dani. Tá, perdão, gente, problemas técnicos. Por A pessoa último, algumas falou pra trocas... ver se você quer desligar a câmera pra ficar melhor. Pode ser. Eu vou deixar ligado, se travar, vocês me avisam que eu desligo, porque agora só falta esse slide. Beleza. São 3 trocas muito fáceis de fazer no dia a dia. É trocar o chá de saquinho, e além de ter o resíduo do saquinho, vem numa caixinha. Existem várias opções. Você pode usar uma peneira, você pode usar um coador, você pode usar esses infusorzinhos de chá, que você utiliza uma vez, você compra a erva, a granel, lanches e snacks também que a gente compra no mercado, com essas embalagens plásticas, a gente pode comprar a granel em diversos lugares, como, sei lá, Casa Pedro, eu adoro também. E, por último, os filtros de café, que, nossa, aqui em casa consomem muito café, e é tipo, eu só vejo vários pacotinhos daquele indo embora, assim, por semana, e você pode simplesmente trocar por um coador ou, inclusive, por um filtro de pano, que hoje em dia é muito fácil de achar. Então, gente, é isso. Obrigada pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser dar alguma opinião, sintam-se à vontade. Dani, tem algumas dúvidas no chat que o pessoal botou. Você quer que eu leia? Vou dar uma olhada, acho que eu consegui anotar. Beleza. Acho que a primeira é em relação ao suco de limão, se é um limão inteiro, no caso. Sim, normalmente eu faço com limão inteiro, mas varia um pouco. Hoje em dia eu já faço muito de olhômetro também, vou vendo como é que tá ficando a mistura, mas um limão inteiro é suficiente. Os pesticidas duram quanto tempo? Depende muito tipo, na planta ou a quantidade? Acho que foi a Ellen que perguntou. A mistura mesmo? Depende muito da quantidade de planta que você tem. Acho muito complicado falar isso, porque, assim, aqui em casa a gente tem um quintal bem grande. Então, não sei, 3 litros é meio que, tipo, o suficiente, não sobra muito. Mas é só ir diminuindo a proporção. E a Camila falou que quem disse Berenice também faz isso. E dá desconto. Mais uma dica aí. Dani, eu só vou te interromper um pouquinho, porque quando eu tava falando, eu não percebi que a Erin tinha feito uma pergunta sobre a proliferação das bactérias. E eu acredito que tenha sido sobre a esponja vegetal, né?
Mas então, as bactérias, elas também podem se proliferar. E o que eu indico fazer no banho foi que eu perguntei. Ah, tá. Foi que eu perguntei para as pessoas que eu conhecia que já faziam isso antes. É que assim, a questão do banho, quando você toma banho, depois você deixa para secar em um lugar arejado, porque é um fruto seco, né? Então, quando ele ficar pegando aquele ar, vai dificultar um pouco a proliferação. E na questão da cozinha, normalmente eu coloco ou no micro-ondas por uns 20 segundos para ela secar, ou eu mergulho em água sanitária. Tipo, eu boto um pouquinho de água, um pouquinho de água sanitária, no olhômetro mesmo, aí eu dou uma mergulhada lá, deixo um tempinho, depois eu tiro, para não ficar sujo nem contaminar outras coisas. Alguém tem mais alguma pergunta? A Ana está mandando formulário de presença no chat, hein, gente? Não esqueça de responder. Se ninguém tem mais nada, acho que é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado bastante desses 2 dias e que vocês tenham aprendido bastante coisa. Meninas, obrigada pela palestra, hein? Foi ótimo. Palestra não, mini curso. Foi ótimo. Muito bom mesmo. A gente aprendeu muita coisa. Obrigada, gente, por todo mundo que compareceu terça e hoje. Espero que tenha sido produtivo para vocês e que vocês coloquem em prática aí um pouquinho do que a gente falou.